Estamos hoje começando uma série de podcasts. Porque eu, enquanto corretora, quero te apresentar meus imóveis, mas eu também quero te apresentar soluções. Eu sou Ludmila Brito, trabalho pela Remax. Nós estamos na Remax Rios, Vila da Serra. Eu atuando como especialista na região de Nova Lima, então atuando na cidade, nos condomínios, no Vila da Serra, pegando um pedacinho de BH, um pouquinho do Centro-Sul, um pouquinho do Buritis. E entendo que só mostrar imóveis todo mundo faz. Agora, como é que eu posso colaborar ainda mais com você que deseja comprar, que deseja vender seu imóvel? E hoje a gente está trazendo um conteúdo super importante. Estamos vivendo um momento de muitas mudanças em relação ao crédito imobiliário. E aí a pergunta é, se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, como é que eu vou comprar meu imóvel? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais simples, gastando menos, com menos trabalho? E aí os nossos convidados de hoje são para isso. Vou apresentá-los. Nós estamos com a Arquimedes, da Financiagem, e com o Paulo, da Demicon. Cada um, é claro, vai falar um pouquinho de si, né, gente? Fiquem à vontade aí, para quem quiser começar a contar como é que a gente pode ajudar compradores e vendedores nesse processo, que não é simples, mas que a gente pode facilitar, né? Sem dúvida. Quer começar? Arquimedes, eu acho que hoje a gente observa que o brasileiro está mais acostumado com o teu produto, né? Sim. Está acostumado um pouco mais com financiamento, com imediatismo, com a ideia do que é uma solução que eu acho extremamente necessária para o brasileiro. Eu acredito que se nós não tivéssemos o financiamento no Brasil, a gente estava algumas décadas ou centenas de anos atrasados. Eu acho o financiamento e toda a parte de crédito que seja imediato uma necessidade mesmo e um produto sensacional. O meu produto já é um produto um pouco mais de planejamento, produto mais de, eu digo até, educação. O brasileiro tem falta um pouco de educação financeira. Nós mesmos, nossa geração, a gente nunca teve acesso a isso. Então, são dois produtos parecidos, dois produtos que geram uma solução parecida, mas que caminham lado a lado. Não vejo uma concorrência entre eles. A ideia foi essa mesmo. A ideia foi assim, gente, vamos trazer alguém que fala de financiamento e de consórcio para falar juntos, porque precisamos desmistificar essa ideia de que são concorrentes. Exato. Não são produtos concorrentes, são para públicos distintos, em momentos distintos, diante de planos distintos. Então, estarmos juntos aqui, ó, sentados um do lado do outro, para mostrar, não, a gente é parceiro, complementa o outro. Então, cada um vai falar um pouquinho do seu produto para o cliente que está ouvindo entender assim, o que serve para mim? É financiamento, é consórcio? Nesse meu momento, qual que me atende melhor, né? Exatamente. Muito legal, assim. Concordo plenamente, são produtos muito importantes, né, no mercado imobiliário. A gente sabe que hoje mais de 80% das negociações envolve algum tipo de crédito. Sim. E eu até falo muito, crédito imobiliário, não necessariamente o financiamento, né, mas o consórcio. Geral, a gente tem produtos que vão atender. Eu costumo, a analogia que eu faço é o seguinte, comparando, né, ou colocando esses dois produtos. A gente não tem um produto perfeito, a gente tem um produto perfeito para o cliente, para a necessidade daquele cliente. E aí a brincadeira que eu faço é, se você for comprar um caminhão para passear no final de semana com a sua família, quer dizer que o caminhão é um meio de transporte ruim? Claro que não. Não. Só quer dizer que ele não é adequado para a sua necessidade. Se você for comprar um carro de passeio, sei lá, seja o carro que for, para transportar material, transportar brita, areia, quer dizer que é um produto ruim? Não, ele não está adequado para a sua necessidade. Então, acho que tanto o financiamento quanto o consórcio tem o seu lugar. Isso. E o mais importante é a gente entender a necessidade e a demanda do cliente, a pessoa que está do outro lado. Exato. Né? Isso. E a gente tem que ter consciência, nós aqui, que estamos lidando com isso diariamente. E mesmo pra gente, existe um grau de complexidade, porque tudo vai mudando e tal. Então, a ideia é que a gente possa mesmo simplificar. Vamos imaginar que um público que nunca lidou com isso, ou que já lidou, mas através de terceiros e que quer entender um pouco mais, porque as notícias acabam assustando as pessoas. Taxa de juros está alta, o crédito está difícil, o consórcio tem, às vezes, um histórico ruim de determinadas empresas e gera insegurança. Então, hoje, né, diante do nosso cenário do Brasil, para que você possa continuar realizando seus sonhos de aquisição, continuar investindo no mercado de imóveis, o que a gente pode fazer? O que é verdade? O que é mito? O que está mais assustando as pessoas do que tudo, né? Conta um pouquinho pra gente. Financiamento. Como é que tá esse bicho hoje aqui no Brasil? Caixa, bancos privados, taxas de juros. Como é que hoje um brasileiro tem acesso ao financiamento imobiliário? Ótimo, vamos lá.
hoje a gente, mesmo estando no momento de que a curva está lá no alto, a gente está com as taxas altas, não adianta falar, o cliente perguntou, eu falo isso, você me conhece, todo lugar que eu vou falar, realmente, as taxas estão altas, não tem como falar o contrário. Né? Você pega a curva de juros, está chegando no topo, a tendência né, o que os economistas falam, chegar em 15 e depois começar a cair. Sim. Né? Então a gente vê um cenário que realmente gera uma retração de demanda, porque naturalmente o juros está mais caro, a pessoa que tem capacidade, às vezes, de comprar um imóvel, que tinha capacidade de comprar um imóvel de 500 mil, sim, né? Hoje ela vai ter, quando a taxa estava lá 8, 9, com a taxa 12, ela vai ter, às vezes, capacidade de comprar um imóvel de 350, sim, 300, né? Esse é um ponto, a gente tem que lidar com essa realidade. O outro ponto do outro lado, a gente vê que com essa pequena desaquecida do mercado, a tendência é que os imóveis fiquem mais acessíveis. Exato, aí que eu adoro. Aí a Lud fala muito melhor que eu, né? Mas naturalmente, você tem uma demanda menor, né? A tendência é que a oferta, ou seja, quem está ofertando o imóvel para a venda, seja mais flexível na negociação. Sim. E um ponto muito relevante, até para a gente já tratar, né? Não entrando especificamente por banco, mas quando a gente observa essa curva, e se você quer saber o futuro, você tem que conhecer, quer dominar o futuro, você tem que conhecer o passado. Exato. A gente vê que esse movimento é natural. O Brasil tende à média. Exato. A gente já teve momentos de taxas muito baixas, logo em seguida veio aquela onda e depois ela cai de novo. Isso. E a gente vai flutuando aí. Então, quem sabe lidar com essas flutuações, e um ponto que eu acho relevante, não só para o financiamento, mas também para o consórcio, entende o tempo de cada coisa, o momento de cada coisa, se dá bem em qualquer uma das situações. É isso. Eu acho que é mais entender o momento do que preocupar com a taxa em si. E o objetivo aqui é isso, tá, gente? Então, assim, se tá pensando em comprar e investir, será que é um bom momento? A gente vai ouvir especialistas que vão nos dar uma segurança, né, uma tranquilidade sobre isso. E o que você falou sobre os preços, eu tenho dito isso para os clientes, porque, olha, desenho é assim, se eu tenho a taxa de juros aqui em cima, para viabilizar a compra, o que tem que acontecer com o preço do produto? Se aqui subiu, aqui tem que cair, aí a balança equipara. Qual que é o próximo ciclo? A taxa vai baixar, aí a tendência dos preços é subir. Então, gente, tá caro para comprar imóvel hoje, a má notícia é que amanhã vai estar mais caro ainda. Então, é algo que não adianta postergar, né? Se você quer ter sua casa própria, se quer sair do aluguel, se quer ter uma renda passiva de locação, preço de imóvel vai sempre subir. Então, não adianta culpar a taxa de juros, né, e deixar esse plano para depois, porque esse movimento, você disse muito bem, é cíclico, vai sempre acontecer. É entender o seu momento e fazer a melhor jogada, né, para fazer o seu dinheiro trabalhar o melhor possível para você, né? Sim. Os bancos todos estão operando? Como é que tá isso? Porque a Caixa gerou muita conversa, né? Muito, a Caixa parou, não estou financiando mais, não tem dinheiro. Ótima pergunta também. A gente teve... Já nos últimos anos, a gente tem tido uma dificuldade da Caixa em relação a recursos, principalmente no segundo semestre. Sim. E isso veio aumentando. Nós temos uma notícia boa esse ano, foi a entrada do Faixa 4. Sim. Porque, qual foi o que eu diria que é a melhor notícia dentro disso tudo? Conseguiu-se viabilizar uma outra fonte de recursos que não só o FGTS, não só a poupança, que são fontes que estavam escasseando, vamos dizer assim. Então, quando ia chegando ali julho, agosto, a gente já ficava louco, corretor louco, cliente louco, tem que emitir, porque senão não vai ter recurso, e contrato virando e aquela loucura. Sim. E a gente sabe que a Caixa é um motor, falando de financiamento, a Caixa é um motor do ponto de vista de crédito do nosso mercado. A Caixa agora regularizou, por assim dizer, tá? A gente não está tendo mais essa dificuldade de verba nesse momento. A gente teve ali, vamos dizer, de outubro do ano passado até mais ou menos fevereiro desse ano. Nós estamos em junho ainda, né? Estamos em junho ainda. Mas com essa entrada da Faixa 4, que eu acho que a grande virada, o grande ponto desse ano, né, do mercado imobiliário desse ano, vai ser essa Faixa 4, a gente conseguiu, assim, né, a Caixa trouxe para esse mercado recursos, por exemplo, do Fundo Social do Pré-Sal, que é uma outra fonte, já tem até estudos, enfim, a Caixa está querendo aumentar, né, trazer mais recursos desse fundo para financiar mais.
isso é interessante. Porque um problema que a gente tem é o funding. O maior problema do financiamento é o funding, é ter recurso acessível, porque naturalmente com a Selic é 14, 15. Tem que ter um recurso barato. Você tem que ter um recurso barato, né? Porque o banco, a pessoa que vai financiar, o cliente, não consegue pagar 14% ao ano. É isso. Fica inviável. Eu quero traduzir um pouquinho o que você falou. Eu fui gerente da Caixa uns anos, né, gente? Não trabalhava especificamente com financiamento habitacional, não, mas assim, estava dentro do mesmo ambiente. E aí, para explicar às pessoas até para elas entenderem o que é mentira, o que é verdade que escutam, para a Caixa te emprestar dinheiro, eu preciso tirar esse dinheiro de algum lugar, né? Esse dinheiro precisa vir. Originalmente vinha de poupança e vinha de fundo de garantia. À medida que esse porquinho lá é esvaziado, ele não tem como emprestar dinheiro para ninguém. Então não tem um alarme, que o país quebrou, não tem nada disso. É porque não tem laço para te emprestar o dinheiro. Então estão buscando outras fontes de financiamento. Por isso abriu Minha Casa Minha Vida na faixa 4 com outro fundo. Então assim, acabou aqui, onde é que nós vamos pegar emprestado, né? E é claro que o banco tem que pegar um dinheiro barato, porque ele tem o custo de operação, ele tem que ter a lucratividade em cima disso. Então, não parou, não acabou, né? Só é uma coisa sazonal e concordo com você que talvez esteja empurrando a gente para soluções que precisavam ser tomadas mesmo, porque uma hora isso ia, né? Então, assim, esticou a corda toda. Então, agora o que nós vamos fazer, né? Exatamente. Então, e os bancos privados, como que eles funcionam? Então, a gente teve, como a Caixa é o motor, quando a Caixa ficou sem recurso, a gente teve alguma dificuldade com alguns bancos privados que não conseguiram atender toda a demanda. Isso. Então, a gente teve um atraso nessas SLAs, né, nesses processos. E isso, assim, pra gente... É bom ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Ótimo. Tá lá pra quem vai assistir a gente. Vamos limpar dessa barra. Porque, às vezes, as pessoas... Poxa, é a LUD, é a financiar. Não, não depende da gente. Eu brinco, se eu pudesse, eu liberava crédito para todo mundo a 6%. É isso mesmo, do dia pra noite. Viabilizava todos os negócios para você, né? Que é o nosso papel. Então, a gente teve, sim, uma dificuldade, né? Nas esteiras dos bancos privados. Isso eu diria que estourou mais ali para janeiro, porque veio outubro, novembro, foi acumulando. E aí você imagina, 70% do fluxo por aí está na Caixa. Do dia para a noite a Caixa não tem recurso. Isso tudo indo para os bancos privados, então do dia para a noite o banco rodava, exemplo, né? 10 processos, ele passou a ter 100, 120 para rodar. Não estavam nem acostumados com o fluxo. Não tinha pessoal, não tinha know-how, não tinha fluxo mesmo de processo. Né? E infelizmente a gente sofreu com isso em alguns bancos. Alguns conseguiram segurar a barra, mas nós tivemos outros que arriaram, tá? Mas agora nós estamos num momento de calmaria, eu diria. A gente teve com isso, né? Os bancos encheram, vamos dizer, reduziu o apetite, as taxas aumentaram. Isso. Né? Porque aí eles encheram a caixinha lá, poxa, já produzimos demais, agora nós queremos rever as taxas. Quando a Caixa reviu as taxas, principalmente da SBPE, os outros bancos vieram atrás. Todo mundo subiu. Mas nesse momento nós estamos com as esteiras... com os processos normalizados, eu diria. Não tem nenhum banco que está com os processos como a gente teve naquele caos. Que notícia boa, hein, gente? Exatamente. Paulo, a gente, né, eu e o Arquimedes tivemos os processos em comum nesse período aí, sim, teve cliente com 5 meses, né, Arquimedes? De promessa de compra e venda até o dinheiro cair na conta. O que aconteceu, turma? Não estavam preparados? Exato. Ué, como é que do dia para a noite você fala, não, agora você vai atender todo mundo que a Caixa atendia, com 2 funcionários lá, assim, né? Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão, mas a gente, corretor, sofreu, eu sei que o pessoal né, dos correspondentes também sofreram, porque para o cliente final entender isso é desafiador. Né? O cara que fez um plano, comprador, né? Claro, o estresse fica lá em cima. Vendi, tô querendo receber, como é 1 mês, 2 meses, 3 meses, o dinheiro não chega, e aí um processo parecendo pendências que não precisava, coisas que poderiam ter sido resolvidas, né? Mas enfim, passamos a pior parte, essa que é a boa notícia, né? Então agora os bancos privados aprenderam a trabalhar com volume maior, já estão mais ágeis nesse processo, né? Gostaram do mercado, eu acho, né? Gostaram dessa bocada que eles deram aí. Dificilmente a Caixa recupera, né? Esse público de novo, né? O que você acha? Assim, eu tô... Da mesma forma que as taxas são sazonais, a gente tem essa flutuação, eu tô vendo um movimento de volta para a Caixa, principalmente até médio, né? Imóveis acima de 1,5 milhão, a Caixa tá
muito pouco competitiva, porque aí entra no CDI, né, na linha de crédito CDI, que ela fica mais cara do que os bancos privados. Exato. Mas nesse momento, a Caixa tendo recurso e estando com o fluxo normalizado, ela está bem competitiva e eu estou vendo uma retomada dela e uma retração nos bancos privados de novo. Então, está fazendo um movimento contrário agora. A gente ficou uns 6 meses, vamos dizer assim, a Caixa com muita dificuldade, os bancos privados cheios e acabou que um ou outro foi tendo mais dificuldade, né? E agora está fazendo um movimento contrário. Não que os bancos estejam com dificuldade, mas como eles subiram as taxas, a Caixa está mais atrativa financeiramente para esses imóveis abaixo de 1,5 milhão, que ainda estão no SFH, né? E quem contratou com uma taxa mais alta no banco privado? O que pode fazer? Isso é um ponto ótimo, tá? A gente hoje tem a possibilidade da portabilidade, tá? Que é também uma dica. Você está querendo comprar seu imóvel agora? Tem oportunidade? Isso tem aí. Milhares tem de imóveis ótimos. Ela vai te entender e vai achar o imóvel para você. Se você consegue financiar agora, financia. Isso. Tá? Nós temos alguns caminhos. Portabilizar. Ou seja, você vai pegar a taxa alta agora, mas se você consegue financiar, você vai comprar um imóvel mais barato. Foi o movimento que você já explicou. Isso. Quando chegar lá na frente, a taxa caiu, você pode simplesmente portabilizar. E o seu imóvel tende a valorizar. É isso aí. Então, você vai ganha nas duas pontas. Ganha nas duas pontas. Ou você pode se planejar e utilizar um consórcio para quitar o financiamento. Exatamente. Isso aí nós que também é uma possibilidade. Se você se planejar, se você se organizar, eu falo isso com frequência para os clientes lá. A gente sabe que nesse movimento de alta de taxa, o pessoal, eu quero consórcio, mas muitas vezes nem entende exatamente o produto. Exato. E aí eu explico, olha, não tem problema, se você quiser consórcio, nós vamos direcionar e tal, mas você tem que entender que você precisa de tempo, precisa de planejamento, é um produto que tem uma estrutura, demanda um entendimento melhor do produto. Não é um produto tão imediato, né? E essa deixa foi boa, Paulo, porque é isso, na cabeça das pessoas é isso. E financiamento tá caro, vão pro consórcio. Exato. Consórcio é maravilhoso. Eu sou parceira da Demicon, eu venho do consórcio junto com o Paulo, mas não é para todo mundo. Assim como o financiamento não é para todo mundo também. Exato. Passa linhas gerais para a gente, para quem é o consórcio nesse assunto imobiliário. Olha, bacana que eu vejo o consórcio como um produto muito democrático. Sabe? Sim. Eu até entendo que ele é para todo mundo. Então me conta. Ele é um produto que ele serve para todas as pessoas, seja ela um grande investidor, um grande empresário e até para todas as pessoas que buscam um imóvel igual os imóveis Minha Casa Minha Vida, um imóvel de baixos valores. Então ele é um produto democrático, ele é um produto que ele vai atender todo mundo. Só as pessoas têm que entender. Eu acho que o que falta nessa parte é ter alguém do lado de cá que mostra, ensina, educa e principalmente assessora. Sim. Eu acho que a gente está carente de atendimento no Brasil. Perfeito. A gente observa que, infelizmente, as pessoas se colocam muito numa posição de eu vou vender a qualquer custo, eu vou passar isso de qualquer forma, e a pessoa do outro lado, às vezes por falta de entendimento, de conhecimento, de assessoria, tem aí, às vezes se lesa com a operação. E talvez esse seja um passado um pouco obscuro do consórcio no Brasil, né? Exatamente. O consórcio em si ele é um produto já muito antigo, né? Quando a gente vai para a parte veicular, é um produto de mais de 60 anos. A Demicon, ela tem um título de ser pioneira no consórcio imobiliário, a primeira empresa que comercializou esse produto no Brasil há 34 anos atrás, e a gente vem no intuito muito de educar. Então, como você pode utilizar o consórcio da forma correta? Como que ele vai lhe atender? E trazendo a responsabilidade para o assessor do lado de cá, para o autorizado da Demicon, em levar esse acompanhamento, mas não só na venda, e sim na utilização. Levar o passo a passo da utilização. Sim. Então, ele pode ser um produto do imediatismo? Ele pode ser um produto para resolver um problema imediato de compra? Até pode. Como? Utilizando as estratégias corretas, com lances, uma carta já contemplada. Então, ele existe sim uma possibilidade de resolver o problema imediato numa compra, mas muitas das vezes com entradas maiores do que o financiamento. Sim. Então, aquele cliente que já se tem a disponibilização de 50%, 60%, até alguns casos que eu vejo e observo quando a taxa Selic está alta, aumentam os lances, 70%, está precisando daquela diferença dos 30%, 40% para a compra do imóvel, o consórcio ele pode ser muito atrativo.
Exato. Mas na maior parte das vezes, a gente demonstra o consórcio como uma forma de planejamento. Um cliente que entenda que se ele recuar agora a compra, ele tem uma possibilidade muito maior de economia. Quando você traz o consórcio para um produto imediato, você nivela ele aos custos de um financiamento. Você vai ter um produto muito similar. Exatamente. Entende? Ele perde essa diferença atrativa em relação ao custo do dinheiro. Exatamente. Então, muitas empresas, muitos bancos, quando você coloca o consórcio como uma opção de venda para um produto imediato, para um imóvel de negociação imediata, ele não é realizado a negociação às claras, mostrando exatamente os custos efetivos disso. Então, eu vejo muito que você utilizar o consórcio mais financiamento ou o consórcio planejado, uma forma muito mais atrativa de utilização do produto, e muitas vezes até eu indico, não, no teu caso, para esse momento, o financiamento ele é mais atrativo. Exato. Então, vai lá, resolve, compra, realiza o sonho, e aí vem conversar conosco novamente para a gente visualizar como que eu posso lhe auxiliar para reduzir esse custo, que é o custo do financiamento, o custo do imediatismo. Conta pra gente o custo do consórcio. Que é muito claro, o financiamento, sabemos se a taxa de juros está e como é que a Demicon sobrevive, né? Como é que ela ganha dinheiro? Qual que é o custo de se ter um consórcio? O consórcio em si, ele não tem juros. Ele é um produto com taxa administrativa. Ele está vinculado também ao INCC anual, certo? Então, você tem hoje um produto, falando mais da nossa empresa, efetivamente, é um custo de 1,3% ao ano. Então, em comparação hoje com nossos financiamentos, que eu acredito que se a gente for pro faixa 4, como você comentou, nós temos aí um produto a uns 10% ao ano. Isso, 10 e umas vírgulas ali. Então, nós temos um produto que é, sim, muito mais barato que o financiamento. Porém, o que ocorre? Quando você começa a pagar o consórcio e ainda não detendo o crédito, a cada mês que você paga, a cada ano que você paga, você tem que fazer um recálculo sobre o que você vai ter de dinheiro novo, que a gente chama. O dinheiro que você não tinha, ou o dinheiro que você não efetivamente antecipou. E quando você dá um lance, quando você quer antecipar a utilização desse produto, efetivamente você faz o cálculo sobre o dinheiro que você não tinha. Esse cálculo, muitas das vezes, não é demonstrado para os clientes. Exato, a Demicon, ela tem. Ele deixa de ser né? Ele vai subindo conforme... Exato. Então, a gente demonstra, a gente tem planejamento, a gente tem essa assessoria que a Demicon hoje fornece, de mostrar para o cliente que o consórcio ele é sim um produto de investimento, enquanto ele não está contemplado. A partir do momento de uma contemplação, aí sim ele é um produto que detém de uma dívida, que você tem a pagar com acréscimos de taxas. Então, enquanto você não tem ele contemplado, a gente demonstra que ele é um investimento, e um investimento muito bom, muito atrativo. A partir do momento da contemplação e a compra desse imóvel, aí ele vira uma dívida que sim tem que ser calculado qual é o custo dele. Quando a gente trabalha esse custo a médio prazo eu gosto de trabalhar sempre de 3 a 5 anos, um planejamento nessa média, a gente tem entregue hoje para qualquer valor. Isso é interessante, porque quando você calcula as taxas e os diferenciais de valores de imóveis, a gente gosta de entregar hoje um dinheiro na média de 6% ao ano. Mesmo para uma operação de 5 milhões, de 10 milhões, indiferente, a média hoje, a médio prazo, num planejamento saudável com consórcio, é trabalhar uma média de 6% ao ano. É muito legal essa transparência assim, da Demicon, né? Porque realmente o marketing é muito agressivo sobre dizer que não tem taxa de juros, então dá a impressão de que a pessoa não vai pagar nada sobre aquele dinheiro, né? Caridade, né? E não é assim que funciona. Conta pra mim, Paulo, assim, ó, como se eu tivesse aqui, a gente tá aqui no Jardim da Infância, tem 2 anos, como é que funciona um consórcio? Olha só. Sabe assim, basicão? O consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum. A gente gosta de falar muito exatamente isso, porque dentro de uma administradora, a administradora possui vários grupos de consórcio com X cotas. Vamos pegar um exemplo dos grupos novos que a Demicon está lançando, grupos de 5.000 cotas. Então, dentro dessas cotas, todos os meses existem as pessoas, as cotas que são contempladas via sorteio, contempladas via lances muitas das vezes que não são lances nem que sejam de necessidade do cliente desembolsar.
você pode utilizar a própria carta como uma estratégia, isso chama-se lance embutido. Então a gente tem feito negociações com cartas de valores maiores para poder tirar uma parte dessa carta e sobrar líquido que o cliente precisa. Então aí está uma oportunidade no consórcio para todos os clientes que não possuem entrada. Então eu quero realizar meu objetivo, eu quero ter minha casa própria, e só que eu não consigo juntar uma entrada para um financiamento. O produto consórcio, ele atende essas pessoas. Outra coisa bacana é que, em virtude de ser uma taxa muito reduzida, 1,3 ao ano, mesmo com os recálculos de dinheiro novo, como eu comentei, é aquela faixa do cliente que consegue atingir o imóvel. Quando hoje o financiamento com as taxas elevadas, você faz com que o cliente reduza o poder de compra, aquele que poderia comprar o 500, como você comentou, o imóvel de 500 mil reduz para um imóvel de 350, no consórcio é o contrário. O nicho de clientes que você consegue atender para o financiamento de 500 mil reais, no consórcio você pode levar até 1 milhão. Então você consegue mostrar para aquele cliente que estava em busca de um imóvel de 500 mil reais, que se ele ter um planejamento para essa compra, ele pode elevar o nível do imóvel que ele consegue comprar. Então, a linha de raciocínio é isso. Consórcio é um produto de planejamento, onde você entra dentro de um grupo, você paga parcelas mensais e todos os meses você tem a condição e a possibilidade de utilizar esse crédito, com estratégias e com assessoria da nossa parte. É isso aí. Eu lembro na faculdade, primeiro período, aí todo mundo muito quebrado, né? Aí a gente fez um consórcio na turma. Então, na época eram R$50. Cada aluno dava R$50 e sorteava um. Então, ao longo da faculdade, as pessoas eram contempladas, aí cada um recebia uma bolada ali, sei lá, na época era pra trocar de celular, o que fosse assim. Isso é um consórcio, né? Só que ali era entre amigos, entre alunos de uma sala, então não tinha ninguém cobrando para fazer isso. Mas se um levantasse a mão e falou, eu vou organizar esse grupo, eu vou ficar por conta aqui de fazer o sorteio, de arrecadar, eu quero ganhar alguma coisa com isso. O que ele ia cobrar? Taxa de administração. Então é isso que a Demicon faz, mas faz, né, no nível grandioso, com muitos mil grupos e 1.000 pessoas participando. E tudo fiscalizado, né, Lute? Exato. Desde 2008, uma das coisas que as pessoas às vezes têm um receio é, pô, eu estou colocando meu dinheiro ali, vou perder. Se quebrar. Se quebrar, se essa empresa falir, o que vai acontecer? Eu posso perder meu dinheiro? Desde 2008, né, existe a lei do Banco Central, que é a lei 11.795. Ela entrou em regulamento mesmo a partir de 2009 e dentro disso, desde essa data, não existiu mais nenhuma administradora fiscalizada pelo Banco Central que entrou em falência. Com a análise mensal, com a análise anual do Banco Central, se uma empresa hoje estiver em desequilíbrio financeiro, digamos assim, pode ter uma intervenção do Banco Central. Para começar a sinalizar isso, já tem uma intervenção para não gerar prejuízo para o cliente final. Não tem como hoje. Gente, não perde dinheiro em consórcio, então é isso, né? Não tem como perder. Nem no pequeno, nem no grande, porque tem uma fiscalização e uma intervenção. Exatamente. No máximo, o grande vai ali e vai comprar esse pequeno, né? E o mais bacana da Demicon, para quem quer conhecer mais profundamente a nossa empresa, além da fiscalização do Banco Central, nós somos a única administradora de consórcio do Brasil que tem uma auditoria de uma Big Four. Então, a PwC hoje faz uma auditoria também da Demicon. A Big Four, elas só fazem auditorias de bancos, de instituições financeiras bancárias. Então, nós somos a única administradora no Brasil que, além da fiscalização, também tem uma auditoria desse tamanho. Sim, isso dá muita credibilidade. Nós vamos falar de entrada, porque o Paulo mencionou isso. Então, é um atrativo do consórcio, você não precisa ter entrada. Com a contrapartida é que você não tem o imóvel imediatamente na sua mão. Mas se você não consegue juntar a entrada, o que você vai fazer? Uma hora você vai ter que sair desse buraco, né? Então tem que começar de alguma forma. Como é que estão as entradas hoje para o financiamento? Até o Minha Casa Minha Vida, a faixa 4 que você mencionou, eu tenho uma crítica, que assim, a entrada está bem puxada ali, né? Como é que está isso de modo geral, assim? De modo geral, até isso a gente teve um movimento de retração dos bancos recentemente, né? A título de exemplo, o Itaú financiava até 90%, a depender... Tempo bom a gente não sabia, né? Exatamente. Eu brinco o seguinte, hoje o cliente fica muito feliz de pegar o faixa 4, que está 10, vamos pôr 10,29, 10,5, tá? Mas 4, 5 meses, não, 5 não, vamos pôr, final do ano passado, 6 meses. Setembro, sim, a taxa dos bancos privados estava 10. E ele reclamando para dar nada. Tá caro. Então, assim, foi outro dia. Outro dia. Mas isso, como a gente falou, é cíclico. A tendência é isso reduzir.
fazer antes de falar do percentual de entrada, um comparativo que eu queria trazer em relação à taxa é o seguinte. A gente fala muito que taxa tá caro, mas é aquela história, comparado ao quê? Isso. Comparado ao quê? Né? Eu trato muito, eu venho, né, do mercado financeiro, então trabalhei muitos anos com consultoria financeira pessoal, já conheço o consórcio há muitos anos, enfim, né, tenho essa vivência, e quando a gente compara, poxa, se a Selic está 14,75%, você vai estar investindo seu dinheiro próximo disso, pelo menos, senão você está investindo mal, certo? Então a renda, vamos dizer, a renda fixa ali, sem risco, põe umas aspas, mas sem risco, vai te pagar próximo disso, ou seja, pelo menos um ponto alguma coisa por mês. Você está financiando um imóvel a 12%. Tudo bem que você tem um seguro, tem outras despesas, mas quando você faz essa comparação, aí falando de um perfil investidor, né, que tanto vale para o consórcio quanto para o financiamento, se você comparar o custo dele para adquirir um imóvel com crédito imobiliário, englobando consórcio ou financiamento, e manter o dinheiro dele investido, sim, essa conta fecha. Ele continua tendo liquidez. Exato. Ele consegue, lógico, às vezes no começo o financiamento, por exemplo, fica um pouco mais caro do que o rendimento do dinheiro dele, mas a gente tem que lembrar que o retorno do dinheiro dele tem um ganho... É claro, progressivo. Exponencial. E o financiamento, normalmente, a curva contrária. É decrescente a parcela. Então, normalmente, essas curvas se encontram e dentro de 1, 2, 3 anos, ele está pagando a parcela do financiamento ou do consórcio, né, que aí tem uma taxa ainda mais baixa, e o dinheiro dele está lá investido, ele está ganhando a valorização do imóvel, principalmente que ele vai comprar bem nesse momento, de novo, e ainda ou seja, ele está ganhando em todas as pontas, no bom sentido, né? Isso. Então, assim, aí eu só queria fazer esse adendo, e se você comparar a taxa do financiamento, mais especificamente, com qualquer outra linha de empréstimo, você vai ver que é uma taxa muito atraente. Isso, foi muito bom você falar isso, porque assim, a taxa do financiamento que a gente fala tá alta, ela está alta, mas ela está coerente com todo o cenário econômico, né? Com o que está rendendo para quem tem dinheiro, está coerente com todo um cenário, ela não está sozinha, isolada, sendo um problema, né? Você ia dizer agora, ela é inclusive muito mais barata que qualquer crédito pessoal, qualquer outra coisa, né? Você pega um empresário, ele acabou de pegar um capital de giro para a empresa dele. Pagando 2% ao mês, 2,5%. E ele acha o financiamento imobiliário caro, que é 12% ao ano, ou seja, 1% mais TR, que normalmente é uma correção muito pequena, é um indexador que é equilibrado, vamos dizer assim, né? Você não tem um risco potencial tão grande. Então, esse é um adendo bom de se fazer, né? Às vezes ele está achando caro porque ele está comparando com o próprio financiamento imobiliário. Mas se ele comparar com qualquer outro empréstimo, porque no fim das contas é um empréstimo, é muito mais barato, é muito mais acessível. E com condições alongadas, uma série, né? Você consegue uma parcela que te dá fôlego para pagar, enfim. É isso mesmo. Aí a gente tem que olhar para Venezuela. Eu estava na convenção da Remax em São Paulo, e aí subiu no palco lá um corretor da Remax da Venezuela. Gente, Venezuela não tem crédito imobiliário. E o cara foi lá para falar, assim, da quantidade de imóveis que ele vendeu, do VGV que ele produziu e tal, num país que não tem crédito imobiliário. O cara é super-herói, imagina. E acontece, faz acontecer, né? Então, a gente tá certo, pode não ser o mundo perfeito, mas ainda existe, o crédito aí é um facilitador, viabiliza muitos sonhos, viabiliza muita coisa acontecer. E mercado imobiliário movimenta a economia como um todo, né? Então, é um mercado que, estando bom ou ruim, ele é fundamental. Então, a gente não pode, assim, colocar só o ponto negativo em evidência, né? E é um dos investimentos mais seguros, se não o mais seguro que existe. Eu acho que você não... todos os maiores investidores... pessoas mais inteligentes do mercado financeiro, os empresários mais bem-sucedidos, todos eles possuem imóveis, sejam próprios, sejam para investimentos, sejam os empresariais, mas é algo que é uma necessidade básica do ser humano. Nunca deixa de evoluir os valores anualmente. Índice de INCC ou até muito mais do que ele em algumas regiões, né, como a região onde você atua na vila. Então eu falo assim, a diversificação e a não descapitalização.
Acho que esse é o cenário principal dos nossos produtos, dos dois produtos. Você ter o dinheiro na mão, ele vale muito mais, porque você, como uma boa assessora imobiliária, não simplesmente uma corretora, eu acho que todos nós a gente tem que se colocar como um assessor dos nossos clientes. Né? Você vai colocar na mão do teu cliente capitalizado uma oportunidade de 20%, 30% abaixo do valor do mercado, e ele não descapitalizou com o financiamento, com o consórcio que ele fez para adquirir essas oportunidades de ter ganhos capitais. Exatamente. Então, assim, o mercado de imóvel é um mercado de imóveis, né? Um mercado estável, é um mercado que há quantas gerações, né, vem recomendando invista em imóveis, não tem erro, né? E continua sendo uma verdade. E aí a gente tem que saber fazer a jogada financeira com consórcio ou com financiamento para entender ali como é que isso pode ser mais proveitoso. E aí, é claro que esse é um assunto, gente, que talvez atinja uma parcela pequena, né, da população. Então, voltando um pouquinho ao assunto da entrada, é para dizer assim, e quem não tem dinheiro guardado? Porque a gente entrou numa lógica assim, se eu tenho dinheiro investido, eu não vou tirar, porque o banco está me pagando muito bem, vou usar outros recursos, né, para poder montar meu patrimônio. E quem não tem? Ótimo. Bom, vou voltar naquele ponto. Desculpa, eu puxei uma outra linha aqui, mas que eu achei bem relevante, porque, né, às vezes a gente se perde nisso. A gente tinha, como eu falei, o Itaú, por exemplo, financiava até 90%. Né? Ele reduziu para 70% e agora voltou para 80%. Sim. Tá? Aí a gente tem o Inter financiando 75%, o Bradesco está de 70%, ou seja, vamos dizer, a regra sempre foi 80% de financiamento e 20% de entrada, em média. A régua, vamos dizer, a régua aumentou um pouquinho, está precisando de um pouquinho mais de entrada na maioria dos bancos. Na Caixa, a gente tem uma diferenciação se o imóvel é novo ou usado. Esse é o primeiro ponto. Tá? E a gente tem uma diferença quando a gente fala principalmente de Minha Casa Minha Vida, a faixa na qual o cliente e o valor do imóvel se enquadram. Tá? Exato. E ainda tem a questão da região, mas eu não vou entrar nesse detalhe que a gente está aqui, a gente atua especificamente aqui. Hoje, basicamente, no faixa 4, em linhas gerais, a gente vai ter para um imóvel novo 80% de financiamento e para um imóvel usado 60%. Tá? A Caixa tem os motivos dela de considerar um imóvel novo mais interessante, porque aí, né, quando a gente reúne, eles explicam a questão do FGTS, o imóvel novo está gerando um saldo de FGTS, né, constante, enfim, movimento mercado. Exato. Eu discordo um pouco que o usado também movimenta do mesmo jeito, né? Mas é porque eles veem uma curva de crescimento, de desenvolvimento, de novos negócios, né? Isso, então a gente tem essa linha, vamos dizer assim, pode ser um dificultador a questão da entrada, tá? Mas demanda planejamento, demanda organização. Infelizmente, nem todo cliente está pronto para comprar. Esse é um ponto. Então, assim, a gente sabe que o sonho de todo brasileiro é a casa própria, né? Então, assim, às vezes ele não está pronto agora, mas ele pode se preparar. Exato. E isso é planejar. Se planejar. Eu falo que a gente tem faixas hoje que atendem todos os públicos. Só não tem a casa própria quem não quer. Porque quem quer, faz. Quem não quer... Prioriza, né? Prioriza. Quem quer, prioriza. Vai demorar 6 meses? Vai demorar... eu não tenho entrada. Eu não tenho 20% de entrada. Eu não tenho 30% de entrada. Como que eu faço para chegar lá? Que é a mesma coisa do consórcio. O consórcio ajuda nesse ponto que ele vai juntando ali, vamos dizer... Faz uma poupança forçada. Uma poupança forçada. Mas... aí a gente tem os dois contrapontos. Ele não tem a garantia de que quando ele tiver pago 30% da carta, ele vai ser contemplado, porque ele tem que dar o lance. E no financiamento, se ele conseguir se autoeducar e juntar, ele vai conseguir, ele consegue de imediato, caso ele seja aprovado e tudo mais, conquistar esse imóvel. Eu acho que a palavra-chave é querer, e a partir do momento que ele quer, se planejar. Querer de verdade, né? E aí a gente vem para uma questão estrutural que o Paulo falou, a gente não é educado para isso. Nossa geração não foi, eu tenho filhos aí, ensino médio, fundamental, não estão sendo, não existe no Brasil essa preocupação, né? Não existe. Então a gente tá sempre apagando incêndio. Então o Lucas tá ali, teve neném agora, casou, quer comprar casa, mas não começou a programar 5 anos atrás. Não é assim, E aí, assim,
um sonho isso, né? Você ir para dentro das escolas e começar... Gente, por exemplo, um consórcio de 100 mil, o cara paga 300 e pouco por mês. Se ele parar de comprar lanche no final de semana, hambúrguer, sei lá, pizza, ele já paga isso, né? A gente sempre fala, vai continuar comprando e vai conseguir pagar a parcela. Colocar esse compromisso, colocar essa meta, né? Então tem um passo atrás aí que a gente precisa para não ficar tão refém, assim, da coisa emergencial, né? E uma coisa que também eu gosto de trazer para os clientes, eu gosto muito de fazer essa análise, trazer essa educação ou esse conhecimento, porque mesmo quem está no mercado, às vezes não tem esse conhecimento de ambos os produtos, tá? O que acontece? Quando você pega a parcela de financiamento, você tem lá, ela é composta pela amortização, juros, a taxa de administração, que normalmente é baixa, e o seguro. Basicamente é isso que compõe, tá? Eu acho que eu não esqueci de nada não. Amortização, os juros, tem, né? um IOF aí, não? Tem também? Tem, mas tem aí, assim, né? Tô falando assim, de uma forma geral. É o mais impactante. O que eu pesa, gosto de comparar? Né? Quando a gente compara, mas o aluguel é R$1.000 e a parcela de financiamento é 1.500. Isso. Só que quando você olha na parcela do financiamento, ou 1.300, ou 1.600, para um mesmo imóvel, dando um exemplo, tá? Ele está amortizando daquele imóvel todo mês R$800, R$700. Então, na verdade, é como se ele estivesse pagando um aluguel menor e ele faz um esforço maior, mas ele já está amortizando uma parte maior daquele imóvel. O que eu quero dizer? O que, principalmente, quando vai fazer essa comparação, que o pessoal faz uma comparação muito rasa. Cara, fica de aluguel, para que você vai comprar? Junta dinheiro. Cara, peraí. Quanto você paga de aluguel? Exemplo, R$1.000. Quanto que é a parcela de um financiamento? 1.500, a título de exemplo. Mas quanto que você está amortizando todo mês? 500, 600, 400? Quanto que sua dívida está diminuindo efetivamente? Quanto que você está adquirindo mensalmente? Qual parte daquele imóvel que está passando a ser sua todo mês? E aí tem mais um tijolinho ali. Exatamente, colocou mais um tijolo. Mais um ponto. O financiamento é um seguro. Ah, mas é caro, mas você tem um seguro? Mas aqui, Lucas, como você deu exemplo, né? Agora tem criança, eu tenho também 2 lá em casa, enfim. Exatamente. Se acontecer alguma coisa com você, e você tá morando de aluguel... vamos deixar de... Né? Daí há 2 meses, 3 meses, a família tá na rua se não tiver condição de pagar. Se você tiver no financiamento, você tem um custo ali do seguro que... Se acontecer alguma coisa com você, aquele imóvel é quitado e é transferido para os seus herdeiros. O consórcio tem isso também? O consórcio também tem. Então, são pontos que quando a gente vai para uma análise mais profunda, a gente vê que o mercado às vezes fica repetindo algumas falas que não são realidade para todos os casos. Elas podem ser verdade para alguns casos, mas para muitos casos não são. É por isso que a gente está aqui, para a gente esclarecer um pouco mais, né? E porque, um momento, estão falando, mercado de alocação é o que há agora, porque juros está alto, então locação... E aí vende essa ideia, né? Aí as pessoas já nem olham mais para aquisição, porque estão falando que é locação. Mas será que é isso mesmo, né? Vamos destrinchar, né? O que eu acho legal com isso que você falou, Lud? Do outro lado tem alguém dono desse imóvel que está alugando. É lógico, alguém que já comprou lá atrás com financiamento, com consórcio, então, e que quer o inquilino. Todo mundo, você pode ver vários influencers ou pessoas aí que são ouvidas, né, na internet, estava comentando ali fora, né? A maioria deles tem imóvel, a maioria de quem fala que você não tem que ter o seu imóvel próprio é porque ele tem ou ele está alugando. Aí você veio alugar o meu, Exato. Então, eu acho que é uma necessidade básica, é o sonho de todo brasileiro, o maior sonho. A gente observa quando é feito os estudos o quanto está sendo muito bom como investimento, seja ele você investindo para vender, como seja para alugar. O aluguel subiu muito esses últimos anos, então foi, eu acho que, se eu não me engano, um dos melhores investimentos anuais. Em termos de retorno, né? Então, indiferente seja ele para uso próprio, né? Ou consórcio, todos deveriam se planejar para essa compra. E aí você falou muito bacana, algo que tem que ser muito considerado, essa forma de assessoria que você está falando. O produto não é somente o produto que você está comprando, mas quais são os benefícios que ele tem além disso.
Ele é um produto delegado para a família, de seguro, de organização, então de investimento. Você tem muitas outras coisas agregadas. Só que o profissional que está desse lado tem que ser um profissional que vai estar assessorando da forma correta. É isso. Eu gosto de falar com os clientes assim, eu não estou aqui para vender o imóvel. Eu represento muito na Remax o cliente proprietário, né? O nosso foco de atuação é muito assim, você tem o bem, você vai pagar minha comissão, então eu trabalho para você. Sim. E o meu trabalho é buscar o comprador. Então o foco é esse. Então, eu estou prestando um serviço para quem quer vender o imóvel. Qual que é o meu papel? Encontrar a pessoa certa é Cupido, né? Para encaixar nesse imóvel. Então, é essa consultoria. E aí, eu, às vezes, encontro essa pessoa que quer o imóvel, mas ela não tem o dinheiro. Então, eu tenho aqui uma solução de financiamento imobiliário, eu tenho aqui uma solução de consórcio para dizer, olha, além de comprar o imóvel, você tem que comprar o dinheiro. Como é que você vai comprar o dinheiro? Qual que é o caminho mais interessante para você, né? E, às vezes, as pessoas não têm essa compreensão. E, por isso, criticam tanto. Olha, você está comprando. Tudo que você está comprando tem um custo, né? Então, são empresas que trazem essa solução financeira para que você chegue no seu objetivo aqui, que é da compra do imóvel. Então, a gente tem que estar muito alinhadinho e muito verdadeiro e transparente com os clientes para dizer, olha, temos essas possibilidades, qual que vai te atender melhor agora? Pode ser que daqui a 2 anos mude, né? Faz um financiamento hoje, daqui a 2 anos pega um consórcio e liquida o financiamento. Então, tem vários caminhos aí que a gente tem que trazer mais qualificação. E aí, eu chamo a responsabilidade totalmente para nós. Não sou uma vendedora de imóveis, né? O proprietário que está vendendo imóvel não é meu. Como é que eu estou vendendo uma coisa que não é minha? Eu estou aqui prestando a consultoria. Exato. A mesma coisa vocês. O dinheiro não é seu, não é o Paulo que está emprestando, nem o Arquimedes, né? Então, você está prestando a consultoria. Então, que a gente possa fazer crescer essa consciência, né? De que não é empurrar produto, né? De que não é pela comissão, que não é, né? É muito mais pela prestação de serviço que a gente tem a obrigação de oferecer com qualidade. Agora, o Arquimedes sabe bem que tem um tema aqui que eu estou doida para pegar e a gente tem poucos minutos. Estamos numa época com muitos terrenos à venda. Isso está acontecendo, não sei explicar exatamente o histórico disso, por quê, mas eu sei que existe uma grande oferta. E existe uma desinformação sobre quais são as linhas de crédito para eu comprar um terreno e para eu construir. Eu acho que é um produto pouquíssimo falado. Então, vamos aproveitar esses 10 minutinhos finais para falar disso, tanto no financiamento quanto no consórcio. Perfeito. Porque os dois produtos atendem e eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente aqui não sabe. Bacana, vamos lá. Nós temos que, de novo, né... principalmente em se tratando de um produto que não é um produto padrão de prateleira. Não é. Não é um imóvel que já está construído, o banco vai lá fazer a vistoria, deu tudo certo, enfim, né? A gente precisa entender o perfil e a necessidade do cliente. Ou seja, quanto de recurso esse cliente tem, porque ele pode financiar o lote e construir com recurso próprio. Ele pode financiar o lote mais a construção. Tá? Dependendo do perfil do cliente, perfil financeiro, dependendo da condição que a gente vai buscar, lá na financiagem a gente vai olhar, a gente sempre trata com todos os bancos, todas as opções, né? A gente trabalha de forma independente para atender da melhor forma o cliente. Isso é ótimo. Que é uma coisa muito importante. Dependendo da condição que a gente consegue chegar para o cliente, ele consegue, por exemplo, financiar 70% do lote, às vezes 100% da construção. Então, é algo bem relevante, né? Que o cliente consegue, se planejando, construir. Porque eu acho que, assim, cá entre nós, eu acho que o sonho de qualquer um é construir sua casa do jeitinho que você quer. Pois é, né? e pouca gente sabe que existe essa facilidade. Não que seja um processo fácil, porque eu já estive do outro lado, eu sei que não é um processo fácil. Assim, ele é mais burocrático, tem um acompanhamento, né? Mas é possível, né? É possível, plenamente possível. Hoje... Falando de lote, a gente tem basicamente 3 bancos que financiam lotes, tá? Bradesco, Inter e Caixa. E nós temos 2 bancos que financiam lote mais construção. Sim. Tá? Que é a Caixa e o Inter. Então, na Caixa, como eu falei, dependendo das condições, você vai conseguir aprovar 70% de financiamento do lote e 100% da construção. Até 70% e até 100%. É muito bom. Tá? É muito bom. É muito bom. E no Inter, você vai conseguir até 50% do valor do lote e até 60% do valor da construção. Ponto relevante. Obviamente, essas construções precisam estar
todas corretas, Sim. ART, projeto, tudo aprovado na prefeitura. Alvará bonitinho. Alvará, tudo redondinho. Então, a gente tem alguns pontos que a gente precisa tratar com o cliente para ele entender o timing de cada passo da operação. Isso. Tá? Isso é muito importante. Ter alguém de confiança, ter a LUD para levar no imóvel certo, no lote certo, ter a financiagem, nesse caso, né, de financiamento, para explicar para ele e prestar para ele essa consultoria com a qualidade certa. Olha, até tal momento você precisa aprovar esses projetos, Isso. você precisa, né, seguir, buscar um engenheiro, enfim, fazer todo esse passo a passo. É isso, o cliente precisa entender que é o seguinte, o banco está emprestando dinheiro, ele não é bonzinho, né? É o negócio dele. Então, o que ele quer? Garantia. Exato, se ele está financiando a sua obra, você vai ter que fazer a obra ali dentro das 4 linhas, cumprindo tudo, porque aquilo ali precisa virar um imóvel para que ele possa ter a garantia se acontecer alguma coisa você parar de pagar, né? Sim. Então ele vai te fiscalizar para você fazer a coisa certa. E aí acham que é muito burocrático, que é muito chato, mas não é, na verdade, é porque tá pedindo para fazer o que é certo, né? Na verdade, é burocrático e chato você construir da maneira correta. Né? Em teoria... Fazer as coisas certas dá trabalho, dá gente. trabalho. Dá trabalho. Em teoria, né? Se você for construir com recursos próprios, você também tem que ter um engenheiro, tem que ter RT, tem que aprovar o projeto. Tudo, né? Assim, o financiamento, o banco só vai te exigir algo que, em teoria, você já deveria ter. Né? É isso aí. E é legal vai ter alguém que a gente vê isso... Tem sido muito comum, lote mais construção, principalmente em regiões da grande BH, Nova Lima, Lagoa Santa, que você tem, são cidades, vamos dizer assim, que você tem um índice de valorização maior, você tem possibilidade de construir imóveis, casas e tal. BH você tem um pouco menos, porque já está muito, né, saturado. Mas Nova Lima e Lagoa Santa tem muito. Funciona muito. Espaço ainda para crescimento, né? Tem demais. E dá para fazer. Então, o cliente que tem dúvida, dá para fazer. Agora, eu particularmente acho incrível que consórcio também possa fazer isso, né? Eu acho que é uma engenharia financeira aí da Demicon conseguir fazer isso, porque não são todas que fazem, né? Não. Explica pra gente como que no consórcio a pessoa pode adquirir terreno e construir. Aí que eu coloco um ponto positivo do consórcio. Ele é um produto muito maleável e que você não precisa definir a utilização dele na contratação. Então, ele é o mesmo produto. Na hora que você contrata o consórcio imobiliário, ele vai servir para comprar um imóvel pronto, para comprar um terreno, para construção, para reforma e para quitação de financiamento. Então, você tem um leque de possibilidades na parte de utilização. Não vou entrar na parte empresarial, capital de giro, investimento, que seria uma outra linha, que é o mesmo produto. Ele está tudo englobado na mesma carta de crédito. Mas a partir do momento que o cliente queira para essa intencionalidade, que ele queira construir, ele quer comprar um terreno e construir, é uma carta só que ela vai ter essa, vamos supor assim, vai quebrar em pedaços, né? Sim. Então, primeiro, quando ele tem, nós vamos pegar uma carta de crédito de R$1 milhão. Essa carta de crédito, o terreno é R$300 mil que ele está comprando e os outros 700 ele quer utilizar para construção. Primeiro, a Demicon vai liberar para ele os R$300 mil para a compra desse bem, para a compra desse terreno, efetivamente. Após isso, entra muito um processo muito parecido. Você vai ter que ter o engenheiro, você vai ter que ter a parte arquitetônica, você vai ter que ter as liberações, os alvarás, todos eles liberados, e a partir desse momento, um cronograma de obra. A liberação do crédito é liberado de acordo com o cronograma de obra. Sim. O que eu vejo que é um pouco mais facilitador é que você não tem aquelas regras muito minuciosas do financiamento. Então, a gente até informa aos engenheiros e aos proprietários, né, que está construindo esse imóvel, numa redução desse cronograma. A gente observa alguns cronogramas de obras para financiamento muito extensos, muito longos. Já no consórcio você consegue reduzir isso e efetivamente evoluir uma construção um pouco mais rápida, uma liberação de crédito um pouco mais rápida para os pagamentos, tanto da parte de mão de obra quanto da parte dos produtos utilizados nessa construção. E se esse terreno já for um terreno onde esteja quitado, já seja do proprietário, ele queira só construir em cima, a liberação ainda é mais rápida, porque aquele terreno já entra como parte da garantia, então é liberado de uma forma mais rápida para ele iniciar essa obra. É isso, gente. Depois dessa explicação aqui, eu espero vender meus 8 terrenos. Tô com 8 terrenos maravilhosos, bem precificados demais, assim. Quintas do Sol, Mirante da Mata, Veredas das Gerais. A Remax tem essa característica, né, de trabalhar com uma precificação justa.
Um bom negócio ele tem que ser bom para as duas partes, né? Então a empresa vem numa contramão do que muitas vezes a cultura do brasileiro é de assim, vou anunciar com uma gordurinha, vai do lado de lá, vamos pedir desconto. Não, vamos ser objetivo, vamos fazer um negócio que é correto. Então, de fato, existem boas oportunidades. E qual que é a vantagem, no meu ponto de vista aqui como corretora? Você constrói, você compra o terreno por 300, você gasta 700 para construir, você gastou 1 milhão. Essa casa você vende na semana seguinte por 2, dependendo de onde a gente estiver. Estou falando um exemplo genérico aqui, mas é isso, né? Sim. Por que construir dá trabalho, tem que lidar com mão de obra, o pedreiro falta serviço, tudo isso. Mas é uma forma de ganhar dinheiro. Sim, claro. Né? Tem uma rentabilidade alta, ou seja, quando você compra um imóvel pronto, você está pagando o lucro de alguém que teve esse trabalho por você. Então é um caminho também interessante, né, para pensar e para se construir um patrimônio a partir dessa lógica, né? E tem muita gente fazendo isso e ganhando dinheiro com isso há muito tempo, né? Então a gente não pode deixar a terra parada, não, tem que torná-la produtiva. Um ponto também relevante. A gente tem 1 minutinho, tá? Acho que nós vamos considerações finais, né? Exato. Só para fechar esse ponto da construção, a gente tem um start, dependendo do financiamento, você já recebe um percentual para iniciar a obra sem precisar já ter construído algo. Que às vezes o cliente fica nessa dúvida. Mede, depois constrói e depois recebe? Não, você tem um start para iniciar a obra. E depois você obedece o cronograma. Depois você vai medindo e recebendo. Era só esse ponto que eu acho que é muito relevante, o cliente às vezes não senão sabe. Ele fica desanimado achando que não vai ter nada. Sim. Algo final, chama para seguir vocês, para acompanhar o trabalho, para conhecer mais. Faça sua chamada aí, Paulo. Lud, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que o bom investidor utiliza os 2 produtos. Também acho. O consórcio e o financiamento. Eu acho que todo mundo deve investir. E investir utilizando o capital de terceiro, nunca o seu próprio. O seu próprio é para oportunidades que você vai trazer ali a muito 30%, legal. 40% abaixo da média. Então, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui junto contigo, essa parceria nossa que está crescendo a cada dia, e poder lhe conhecer também aqui, estarmos juntos nesse momento junto com a Ludmila. Então, sigam nossas redes sociais, a minha particular, Paulo Augusto Lodge, no Instagram. Vai colocar na legenda, vai colocar ali. A Ademicon também, sigam e acompanhem essa empresa. A gente teve uma surpresa de crescimento. Assim, né? Nosso crescimento estava estimado em 40% e dobrou. Hoje saiu a notícia, a gente deve chegar a mais de 40 bilhões em créditos comercializados esse ano aqui. Já fomos a empresa que mais vendeu consórcio ano passado entre todas as financeiras, sejam bancos ou administradoras. Eu acredito muito pela essa ideia de levar a assessoria, de levar a transparência de como que é a utilização desse produto. Então sigam nós, conheça mais, chame para uma assessoria que a gente sempre vai estar à disposição. É isso mesmo, é verdade. E aí, seu merchan? Poxa, agradecer também, prazer, Paulo. Nós vamos continuar trocando essas ideias. Isso, foi ótima conexão. Lud, minha amiga, parceira, tamo junto aí, graças a Deus. Isso mesmo. Sigam, @Financiagem, a gente precisando de financiamento, hoje a gente atua com todos os bancos. A gente foca muito em atender o cliente e a gente normalmente atende através de parceria com corretores, como a Lud, que é essa fera aqui que todo mundo já conhece. Né? Gratidão, então, gente. o corretor que quiser também ser nosso parceiro, segue lá o @, chama isso a gente mesmo. e vamos trabalhar, vamos ajudar o cliente a conquistar o sonho dele. Isso é o mais importante. A gente lida com pessoas, no fim das contas. É ajudar essas pessoas a conquistarem seu sonho com as soluções que a gente tem. É isso mesmo. Então é isso. Estamos todos nós aqui fazendo o nosso trabalho, ganhando o nosso também, né? Construindo o nosso futuro e que a gente possa fazer isso da forma mais íntegra, né? Mais solidária possível, sendo honesto, sendo transparente com os clientes, dando os melhores conselhos a partir do conhecimento que às vezes é um privilégio nós termos e o outro não tem, né? Então que a gente possa colocar isso a serviço e a ideia é que esse conteúdo, pessoal, possa chegar ou integralmente ou em pequenos cortes aí, mas que chegue até você te dando aquele empurrãozinho. Olha, negócio bom está sempre relacionado ao mercado imobiliário. É onde você tem uma estabilidade e aí hoje com essas soluções aí isso pode ficar mais fácil para você. Gratidão, meninos. Até mais. Obrigado, grande responsabilidade. Valeu. Até mais.